bom dia. Vamos falar com Deus. Fique de pé. Feche os olhos. Esqueça-se de tudo lá fora. Vamos falar com Deus. Este é o meu respirar. Cante. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade Feita em mim, Nada somos sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito Vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade Feita perdido estou sem ti. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós entramos novamente em oração. Mais uma vez, direcionamos o nosso coração, o nosso espírito, para invocá-lo, porque o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti, não há outro que responda, que opere, que se manifesta, que fala. Não há outro Deus. O mundo apresenta muitos deuses, mas eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm pés, mas não andam. Suas mãos não apalpam. Eles têm boca e não falam. Tu és o único Deus. Deus que criou todas as coisas daquilo que não havia e que fez recair sobre nós a sua misericórdia e nos trouxe à sua presença, que abriu os nossos olhos espirituais e nos deu
a condição de compreendermos, de enxergarmos que só há um Deus e que o Senhor Jesus é o único caminho que pode nos conduzir ao Senhor. Queremos mais uma vez agradecê-lo por estar aqui, agradecê-lo por este privilégio de poder te invocar mais uma vez, de poder buscar mais uma vez a tua face, de nos reunirmos, tendo mais uma vez o privilégio de poder ouvir a tua voz, de envolver nosso coração com o teu Espírito, o nosso ser com a tua presença. O salmista Davi dizia: uma coisa me ocorre, o Senhor o chamava para uma comunhão e ele obedecia. Ao meu coração me ocorre buscar a minha face, e ele constantemente seguia a tua voz para envolver-se contigo. Por isso chegou ao ponto de confiar tanto em ti, que disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Chegou um ponto de confessar, de afirmar que ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Pedimos, Espírito Santo, venha abençoar esta reunião, venha abençoar cada pessoa que veio aqui com o coração aberto, Senhor, sincero, direcionado para te buscar, para que elas tenham experiências contigo, para que a comunhão com o Senhor se torne maior, e assim a confiança se torne maior, e mais ainda possam glorificá-lo através das suas vidas. Nós cremos na sua grandeza, no seu poder, na sua fidelidade, na sua força. Pedimos, abençoe, dirige esta reunião, conduza, e que, em nome de Jesus, todos os que de coração aberto vieram, sejam abençoados por ti. Faz resplandecer mais uma vez a tua luz sobre nós. Fale aos corações. Direciona todas as coisas segundo a tua vontade. E que o Senhor seja glorificado e que possamos exaltá-lo através da nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome. Dissipa as trevas e faça resplandecer a tua luz sobre nós, sobre este lugar. Nós te glorificamos, te exaltamos, confessamos com a nossa boca: tu és o nosso Deus, não há outro Deus, tu és o nosso Deus.
És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. desta nação. Tu és a luz, és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançada. paz alcançado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro. não há outro igual a ti. Tempos melhores, Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. tempos melhores, Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. eis o Deus deste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. És o Deus deste lugar. Cante para Deus. És o Deus deste lugar, O Rei, deste povo, Senhor, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão. Esperança ao perdido, A paz alcançada. paz alcançado. Tu és, Não há outro igual a ti, não há outro. não há outro igual a ti. Tempos melhores, Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. tempos melhores. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão. Diga em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, por este privilégio de podermos te buscar, Senhor. Pedimos em nome de Jesus, nos abençoe, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, ajuda-nos para que possamos buscá-lo com toda a fé, de todo o coração, com sinceridade, para que possamos encontrar a tua presença. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos, bom dia. Nós vamos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 11, por favor. Quando tudo diz que não, Tua tua voz me encoraja a prosseguir. quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim Não pode se frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O
Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Olhe para mim, por favor. Você está dando para ouvir bem aí atrás? Sim ou não? Eu queria que você prestasse atenção para você ser abençoado, né? Numa ocasião, depois eu leio, digo onde está escrito, Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, vocês estiverem em comunhão comigo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês se submeterem a essa palavra, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto. Então são algumas instruções muito importantes, porque as pessoas, por exemplo, incrédulas, elas precisam evidentemente ver em nós, ver no cristão, encontrar no cristão um testemunho, um caráter, um procedimento de alguém que anda com Deus. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes, porque nós caminhamos de acordo com Deus. O caráter, as atitudes. Mas também é muito importante que as pessoas vejam que nós somos respondidos nas nossas orações. Porque, por exemplo, tem católicos, eles estão lá na idolatria, mas tem católicos que eles fazem um esforço para se proceder corretamente. Às vezes as pessoas pensam que aquela pessoa é um evangélico, é um seguidor verdadeiro de Jesus, mas aquela pessoa está numa religião seguindo lá os deuses, mas ela faz um esforço, ela tem um procedimento correto, mas ela não é respondida pelos deuses pelo qual ela invoca. Então, quando Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, se vocês tiverem comunhão comigo, andarem em comunhão comigo, e as minhas palavras permanecerem, vocês submeterem essa palavra, vocês vão pedir o que quiser. Pedir o que quiser não é pedir injusto, errado, contrário a Deus, com intenção ruim, não. Ele estava dizendo, em outras palavras, os céus estarão abertos para vocês, e Deus vai ser glorificado, porque vocês darão muito fruto. O que isso quer dizer? Isso significa uma vida de comunhão, de submissão, mas uma vida respondida, não esqueça disso, uma vida de respostas. É muito importante que as pessoas encontrem o caráter, o testemunho agradável a Deus, mas que as pessoas, inclusive, não só para nós, para você pessoalmente, mas para que aquelas pessoas que inclusive não conhecem a Deus, elas vejam que o Deus que você segue, o Deus que você invoca, Ele te responde. Porque senão você fica mais ou menos como alguns católicos. Claro, eles estão na idolatria, estão invocando outros deuses, mas às vezes a pessoa procura se proceder corretamente. Isso é importantíssimo.
Mas na vida cristã tem que haver respostas. Nós buscamos a um Deus que é vivo. E é muito importante que você, inclusive para você mesmo, para a sua própria fé, você veja que as suas orações estão sendo respondidas para qualquer aspecto. Nas coisas grandes, nas coisas mínimas, Deus está te respondendo. Isso é importante. Às vezes os cristãos esquecem disso, mas existe um caminho, evidentemente, para que a gente possa também ver as nossas orações sendo respondidas. Jesus, eu vou ler devagarzinho, aos poucos, mas Jesus, num dia eu comecei a falar sobre isso na segunda-feira, o Espírito Santo direcionou para continuar. Jesus, ele foi lá diante de uma figueira procurar frutos. Não era nem época de frutos. Ele mexeu lá nas folhas, só havia folhas, não havia fruto. O que Jesus fez? Jesus falou, não é oração, falou. Ele disse: jamais nasça fruto de ti. Viraram umas costas e foram embora. No outro dia eles passaram no mesmo lugar. Aí Pedro viu que a figueira estava absolutamente seca, ela secou totalmente. E Pedro disse: Senhor, a figueira que amaldiçoaste, ela secou. Jesus aproveitou aquele fato, para dar um grande ensinamento para nós, para mostrar que existe uma conexão entre o que nós falamos e aquilo que nós cremos. Existe uma ligação entre o que nós falamos e aquilo que nós cremos. Está escrito também, vou ler: a boca fala do que está cheio o coração. O que isso quer dizer? A boca fala o que está cheio o coração. Significa que, pelas nossas atitudes, mas também pelo que nós falamos, é revelado o que existe no nosso coração, as nossas motivações e a nossa maneira de crer. Então Jesus, o que fez? Vamos ler aqui devagarzinho para você entender. Olhe um pouquinho para mim. Isso tem nada a ver com o que se passa no mundo secular e o que se ensina, inclusive, dentro de igrejas. Que se você falar positivamente, confiando na capacidade humana, tudo vai acontecer na sua vida, tudo vai dar certo, tudo que você falar vai se cumprir. Não tem nada a ver isso. Isso é ensinado lá fora e dentro de igrejas. É ensinado que as pessoas devem se basear na capacidade humana, na mente humana. E tudo que você falar, se você falar positivamente, confiando nisso, vai dar tudo certo, sua vida vai ser perfeita. Isso se ensina lá fora e se ensina dentro de igreja. Não é isso. Jesus ensinou a respeito de falar baseado numa fé em Deus. Então os ensinamentos mais simples são os mais importantes e os que mais abençoam. Você tem que ter capacidade, coração simples, para compreender com simplicidade o que está escrito ali e não ficar procurando chifre na cabeça de cavalos, de fazer isso. Então vamos ler aqui
Marcos 11, 20, para você entender e aplicar na sua vida, se não está fazendo. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aí Jesus disse ao que Jesus lhes disse. A primeira coisa que Jesus disse: tendes fé em Deus. Olha para mim, a primeira coisa que Jesus falou, para ensinar sobre isso, ele falou: tendes fé em Deus. A fé não é uma emoção, não é um sentimento. A fé é definida pelo Espírito Santo como convicção, certeza. Então nós ouvimos, esse é o único meio para que se consiga absorver essa fé sobrenatural. Nós ouvimos a palavra de Deus. Quando essa palavra é acolhida, né? Quando você, de coração aberto, não é o coração físico, é o espiritual. Quando a pessoa absorve essa palavra, aceita essa palavra, permite que essa palavra seja absorvida, essa palavra alcança o espírito. E então a fé sobrenatural é produzida no nosso espírito. Então Jesus disse: tendes fé em Deus. Ou seja, a nossa fé, a nossa convicção, ela tem que estar em Deus, nesse Deus que criou todas as coisas. Mas isso não pode ser uma coisa teórica, como muita gente vive e diz: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas não é uma coisa teórica, é uma coisa apenas mental. Não, é uma coisa, tem que ser uma coisa, uma fé sobrenatural. Ele disse: tendes fé em Deus. Então a fé tem que estar em Deus. Em seguida ele disse: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, Jesus não está falando aqui de oração, Jesus está falando sobre falar, sobre dizer. Se alguém disser a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Então, olha um pouquinho, por favor. Então, lá fora, nas palestras, conferências seculares, como também dentro de igrejas, às vezes se diz: não, se você se basear na tua mente, no teu pensamento, na tua capacidade humana, e você só falar coisa boa, tua vida vai ser perfeita. Não tem nada a ver. Jesus não ensinou sobre isso. Jesus disse primeiro: se você tiver fé em Deus, tendes fé em Deus, tem a sua fé, tem a sua fé em Deus. Porque em verdade eu afirmo que se você disser, se você falar a este monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus estava dizendo assim: tendo a sua fé em Deus, se você falar ainda a respeito de uma coisa impossível, o monte sair e se lançar no mar, significa um exemplo de uma impossibilidade. Se você, tendo a fé em Deus, disser, falar ao monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, mas você não duvidar no coração, não posso duvidar no coração, mas se eu crer que se fará como eu disse, assim será com ele. Por que isso? Porque há uma conexão entre a fé que existe no coração e aquilo que nós falamos. Jesus primeiro não estava primeiramente falando sobre oração. Jesus estava falando a respeito de
de confissão mesmo. Nós temos na Bíblia um exemplo, eu vou ler depois, a mulher, 12 anos com uma hemorragia, gastou todo o seu sustento, diz a Bíblia, com tratamentos médicos, remédios, e diz a Bíblia claramente que o estado dela ia pior, ela não conseguia êxito no tratamento. Ela gastou todo o sustento dela naquele tratamento, remédios médicos, e ela só ia piorando, 12 anos de hemorragia. Essa mulher ouviu a respeito de Jesus, ela ouviu. Jesus está curando, libertando, ela ouviu a respeito de Jesus. O que ela fez? Sem nenhum conhecimento, certamente, ela começou a fazer isso. Ela dizia, ela falava, ela falava, não é oração. Ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela fazia exatamente isso que Jesus estava orientando. A fé dela estava em Jesus. E ela confessava, ela falava, ela dizia: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela saiu de casa, foi onde Jesus estava, havia uma multidão. Ela foi empurrando um, empurrando o outro, empurrando um, empurrou outro, e depois ela então tocou nas vestes dele. No mesmo instante ela foi curada. E ela virou as costas e foi embora. Quando ela estava indo, Jesus então começou a dizer: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram: uma multidão está aqui te empurrando, tal. Pergunta: quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtudes. E insistiu: quem me tocou? Quem me tocou? Até que a mulher, meio atemorizada, ela parou, voltou e contou para ele a sua situação. Eu sofria 12 anos e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então é muito importante lembrar disso. Você não vai basear a sua vida em confissão humana, firmada na sua capacidade humana, na sua sabedoria humana, ou no pensamento positivo, e achar que, peraí, minha vida vai ser uma vida extraordinariamente vitoriosa. Não, não é isso. Mas nós temos que lembrar que é muito importante que a nossa confissão ela esteja de acordo com a fé que nós temos em Deus. Nós temos que orar. A oração, você já ouviu isso centenas de vezes, é uma das armas espiritualmente mais importantes que existe. A oração é importantíssima. Mas, muitas das vezes, a nossa confissão de fé, baseada na palavra de Deus, firmada na promessa de Deus, tendo a nossa fé em Deus, ela pode abençoar muito a nossa vida. Entende? Sim ou não? Muito. Uma pessoa, por exemplo, vem à igreja doente. Ela vem doente. De repente, com um problema que médico, remédio, medicina não pode resolver. Deus pode curá-la instantaneamente, Ele pode. Às vezes, a primeira oração, a pessoa às vezes é curada. Tem pessoas que elas gradativamente vão conquistando aquela cura. Então, eu tenho um problema de saúde. Estou orando para que Deus restaure minha saúde. O que você vai confessar? Qual é a sua fé? A minha fé é de ser curado, é de ser curada. Eu tenho uma fé em Deus, eu tenho certeza que Ele tem o poder para me curar, para me abençoar, restaurar minha saúde. Então, quando você diz, em o nome de Jesus, a minha saúde está sendo restaurada, você está tendo a sua fé em Deus,
a sua confissão está baseada na sua fé em Deus e você confessa: a minha saúde está sendo restaurada. Deus está restaurando a minha saúde. Você está abençoando a sua vida. Abençoando a sua vida. E às vezes, cristãos esquecem disso. Esquecem disso. E muitas das vezes você vê o que cristãos falam, confessam, não condiz com uma fé em Deus. Se por um lado você não pode se basear na sua mente, na sua inteligência, capacidade humana, pensamento positivo e ficar como muitas pessoas neste mundo: se eu ficar só falando positivo, 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 tudo vai ser perfeito na minha vida. Assim como você não pode se basear nisso, porque isso não é o que diz a Bíblia. Se você também, por outro lado, viver e tendo uma confissão de derrotas: eu quero ser curado, estou orando para que Deus me cure, mas vira e mexe está confessando a doença. Não, porque essa é a minha doença, porque essa é a minha doença, essa é a minha doença, essa é a minha doença. Então, peraí, tem alguma coisa errada, porque essa confissão não condiz com o que a pessoa diz que crê. A mulher dizia: se eu tão somente tocar nas vestes dele. Era uma confissão de fé e uma fé baseada em Jesus, firmada em Jesus. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Havia no coração dela uma fé viva, pura, simples, de que Jesus era absolutamente capaz de curá-la. E essa fé que havia nela era tão pura que ela creu de uma maneira que eu não preciso nem falar com ele. Se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela confessava algo de acordo com a fé que havia no coração dela. E é bom e importante dizer. Às vezes você vê cristãos que se dizem cheios de fé, que dizem estar cheio de fé, mas o que eles também confessam não condiz com a fé. A pessoa diz que quer ser curada, mas ela vive a todo momento dizendo: não, mas essa minha doença não é fácil. Essa minha doença aqui é um negócio, não é fácil. Essa minha doença aqui é grave. Essa minha doença... Então, peraí, você está orando para ser curado, está dizendo que crê que Deus cura, mas a confissão não tem nada a ver com essa fé. Não tem nada a ver com a cura, não tem nada a ver com o poder de Deus, não tem nada a ver com aquilo que a pessoa diz está querendo que Deus faça na vida dela. Alguma coisa está errada. E o que está errado? O que está errado é que no fundo, essa fé, ela está cheia de dúvida. Essa não está sendo uma fé pura. Porque há uma conexão entre o que nós cremos, o modo como cremos, e o modo que nós confessamos. Você vem à igreja, a pessoa vem à igreja, está querendo que Deus reconstrua a sua vida. Tem gente que vem no fundo do poço: eu estou querendo que Deus reconstrua a minha vida. Às vezes diz assim: não, eu sei que Deus pode reconstruir a minha vida, eu sei que Deus pode fazer tudo, pastor. Ou fala para alguém, diz, ou ora para que Deus reconstrua. Mas constantemente a pessoa vem e diz: a minha vida eu não sei se vai ter jeito. A minha vida está muito destruída, eu não sei se vai ter jeito. Eu tenho problema demais. Espera aí, afinal de contas, o que é verdadeiro? A fé que diz ter e que fala às vezes para os outros: não, eu creio que Deus pode restaurar a minha vida. Ou a confissão de que não, minha vida é muito difícil, minha vida tem problema demais, eu já tenho muitos problemas, não é fácil assim não, a minha vida não sei se vai ter jeito. Quer dizer, uma hora diz que quer que Deus abençoe e reconstrua, em outro momento confessa que a vida está muito destruída e está muito difícil para Deus reconstruir. Alguma coisa está errada.
E o que está errado? O que está errado é que a fé não está pura, não está tão viva como a Bíblia diz que tem que ser. Jesus disse: tendes fé em Deus, mas não é uma fé com dúvida, não é uma fé dividida, não é uma fé que balança. Não, tendes fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se você disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e você não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será convosco. É um ensinamento. Nós temos que orar, claro. A oração é uma das armas espiritualmente mais importantes. Nós não oramos só para Deus resolver problemas. Quando se fala oração, está se falando oração de uma maneira geral. Você tem que orar para buscar a presença de Deus, você tem que orar para ouvir a voz de Deus, você tem que orar para ter comunhão com Deus, você tem que orar para Deus direcionar a sua vida, você tem que orar para Deus te instruir por onde você deve ir. Tem oração para tudo, e oração para obter vitórias, solução, milagres, respostas diante de lutas, adversidades, objetivos. Oração, eu estou falando para tudo. A oração é uma das armas mais importante que existe, mais importante. Mas nós temos que lembrar, espera aí, eu também preciso ter uma confissão que esteja de acordo com essa fé em Deus. Vem à igreja e diz: eu gostaria, porque eu cheguei aqui desempregado, eu cheguei aqui fracassado, eu perdi tudo, eu estou numa situação econômica, financeira, fundo de poço. Eu queria que Deus me abençoasse, queria que Deus prosperasse a minha vida. Esse é um desejo que a pessoa tem. Sim, mas e aí? Você tem essa fé? Você tem a convicção de que Deus tem o poder para abençoar a sua vida nesse aspecto também, reconstruir sua condição econômica? Você tem essa fé? Tem. Então, você tem essa fé. Então, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus há de prover todas as coisas. Deus proverá, Deus há de suprir, Deus há de abençoar. Isso é uma coisa. Essa confissão tem a ver com a fé que a pessoa diz ter. Agora não, eu queria que Deus transformasse, reconstruísse minha vida econômica, financeira, profissional. Aí a pessoa abre a boca e diz: mas para conseguir emprego está muito difícil. Para conseguir alguma coisa na vida está muito difícil. Essa situação na minha vida de miséria é de muito tempo, é muito longa. Então, espera aí, não está batendo. Está falando arroz, está dizendo que quer arroz, mas está confessando feijão. Está falando que quer que Deus faça uma coisa, mas está confessando outra. Não dá, a coisa está fora. Jesus foi muito simples, como sempre, e diz: tendes fé em Deus. Então, essa fé viva tem que estar em Deus. Em determinados momentos na vida, e diante de determinadas situações, é muito importante que a confissão esteja firmada nesse Deus, nessa palavra, nesse Deus que tem poder. Se você disser ao monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Às vezes a pessoa vem à igreja, ou às vezes é membro, ou às vezes chega na igreja, tem uma doença grave, às vezes incurável. Eu repito, uma oração pode ser curada imediatamente. Uma única oração pode curar a pessoa? Pode. Às vezes a pessoa tem que batalhar por fé para vencer aquela doença. Então, olha, não fique confessando doença, não fique glorificando a doença, exaltando a doença. Não, porque essa doença, acho que para me ser curado assim vai demorar muito. Olha, eu nem sei se um dia eu vou me livrar dessa doença. Então, peraí, eu não estou entendendo. Você está tendo a fé de que Deus tem o poder para te curar ou não? Porque você diz ter uma fé,
mas o que você confessa com sua boca não condiz com essa fé. Pô, a coisa não... Então nós temos que aprender que a fé em Deus, sobrenatural, adquirida pela palavra de Deus, que vem para o nosso espírito, ela tem que estar de acordo com a nossa confissão tem que estar de acordo com essa fé. E às vezes as pessoas esquecem disso. Eu vim à igreja, o meu filho está no mundo das drogas, eu vim aqui orar, eu tenho um desejo que Deus liberte o meu filho, transforme meu filho, faça do meu filho um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Você tem essa fé? Realmente? Essa fé em Deus, não é nas drogas, no vício, não, no problema não. Jesus tem a sua fé em Deus. Então, a minha fé está em Deus. Você tem essa fé em Deus, de que Ele tem o poder para libertar o filho das drogas e transformá-lo num novo homem, numa nova criatura? Eu tenho essa fé. Então, se essa fé é verdadeira, está dentro da pessoa mesmo, a confissão dela vai acompanhar essa fé, vai bater com essa fé. Não, eu tenho certeza, meu filho será um novo homem, eu tenho certeza, esse problema não vai prevalecer na minha vida. Não, eu tenho um desejo, eu creio que Deus pode libertar o meu filho, mas daqui a pouco a pessoa abre a boca e está confessando: mas para sair das drogas, é muito difícil, a maioria morre nas drogas, olha, tem hora que eu nem sei, eu acho que nem sei se ele vai sobreviver, se não vai. Isso não está funcionando, isso não está batendo, isso não produz nada. Então nós precisamos orar e precisamos nos empenhar muito na oração, para todos os aspectos. Não esqueça disso. É orar para buscar a sua comunhão com Deus. Você tem que ser tem que ter o seu momento de orar para buscar a sua comunhão com Deus. Não é orar apenas para quando tem que pedir alguma coisa, buscar a solução de uma coisa. Não, eu preciso orar para ter minha comunhão com Deus, eu preciso orar para ter a direção de Deus, eu preciso orar para saber a direção que eu tenho que tomar. Nós temos que orar, mas nós não podemos esquecer que aquilo que nós confessamos tem que estar de acordo com a palavra de Deus, com a fé em Deus, porque senão, Jesus disse, deixe-me ler aqui, versículo 23, versículo 22, primeiro ponto: tendes fé em Deus. Então a fé não é nos ídolos, em você, na sua inteligência, não. Fé em quem? Em quem? Deus. Fé em Deus. A fé não é no problema, a fé não é na doença, a fé não é no filho, no vício do filho, a fé não é no problema financeiro, a fé em Deus. Tendes fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que se alguém disser, aqui ele está falando sobre falar, se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, se não duvidar no coração, não duvidar, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, um exemplo aqui simples, o filho nas drogas. Um outro exemplo, uma doença incurável. Vou lá no médico, na consulta, sigo a orientação do médico, aí fala: olha, não tem jeito, hein? Olha, pelo que eu vi aqui, o exame aqui, olha, não tem solução. Então, você ouviu aquilo, você está seguindo a orientação do médico, mas você tem que ter a sua fé, sobretudo, no Deus que é médico dos médicos, está certo? Saiu dali, e aí você tem que fazer em nome de Jesus. A minha saúde está sendo restaurada. Você de repente sentiu um negócio aqui, sentiu um negócio ali, em nome de Jesus. Deus está restaurando minha saúde. Você está seguindo uma orientação simples e importante. Se a sua fé está em Deus, você diz, confiando em Deus, tendo sua fé em Deus, sem duvidar no seu coração,
Jesus diz, será com ele, será convosco. Então, peraí, então isso produz fruto. Inteligência. Então isso produz fruto. Isso produz fruto. Nós temos que orar, mas nós também temos que saber ter uma confissão de fé baseada na palavra de Deus em Deus, porque isso é fundamental. Amém? Você vai lá, está desempregado, foi lá num lugar, chegou lá uma fila, entregou currículo, alguém falou assim, já encerrou, já selecionamos aqui a quantidade, não dá mais, tá bom, tal, você saiu dali, uma notícia negativa, mas você está com a sua fé em Deus? Estou. Está com a sua fé em Deus? Está crendo que Ele tem o poder para restaurar sua vida em todos os sentidos, lhe abençoar? Então, em poucos dias, em nome de Jesus, em poucos dias eu estarei trabalhando, um emprego honesto, abençoado por Deus, sendo respeitado. Isso é uma confissão de fé. Jesus ensinou à toa? Não. Ele ensinou porque Ele sabe que dá resultado. Ele sabe que produz fruto. Então, inteligência. E muitas vezes, em muitas ocasiões, e muitas das vezes, além de orar, nós temos que entrar com uma confissão de fé. Em poucos dias, eu estarei trabalhando, sendo honrado, respeitado, produzindo frutos, sendo abençoado. Isso é uma confissão de fé baseada na palavra de Deus. Amém? Por isso vos digo, versículo 24. Agora ele fala sobre a oração. Aqui a oração. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e vos será será feito. Então, uma coisa é a oração e outra coisa é a confissão. Primeiro ele fala, olha, se você disser, então, uma confissão que esteja de acordo com essa fé em Deus, sem duvidar no coração. Então isso abençoa, é inteligente. Depois Jesus fala sobre a oração e diz, por isso vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Então nós temos que orar. Você já está ouvindo sobre oração há muito tempo. A oração tem que estar, evidentemente, com a sua fé baseada também em Deus. Se vai orar, você tem que ver o seu coração. Está coração limpo, está coração puro, está consciência pura. Isso é fundamental. O que você vai pedir está de acordo com Deus? A intenção sua é pura? Não, eu estou pedindo alguma coisa porque eu quero esbanjar aí nos prazeres do mundo. Não, estou pedindo uma coisa injusta, estou pedindo uma coisa contrária a Deus. Não vai funcionar. Eu tenho que orar, coração limpo, consciência pura, aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é justo, tem uma intenção boa e que também vai glorificar a Deus. Aí Jesus fala da oração. E para finalizar, ele dá um outro conselho. E quando estiverdes orando, aí ele está falando de oração. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Está certo? Então, Jesus fala sobre a nossa atitude em dizer, em falar, quer dizer, em ter uma confissão baseada nele, na palavra dele, em Deus, no seu poder, nas suas promessas. Isso produz benefícios se nós não duvidarmos no coração. Jesus vem e fala sobre a oração e diz, quando vocês estiverem orando, aí você tem que lembrar, eu tenho uma coisa contra alguém me prejudicou, sei lá, e eu botei no coração, eu não perdoei. Então, primeiro você resolve o negócio no coração. Você tem que perdoar, porque se você não perdoar, você também não é perdoado. Então, o que nós queremos que você entenda é o seguinte: verifique a sua fé, se a sua fé tem sido pura, se a sua fé em Deus está sendo realmente pura, porque
dependendo dessa fé, se essa fé estiver pura, for pura verdadeiramente, com certeza você será uma pessoa que vai ter uma confissão de fé baseada na palavra de Deus. Ah, bispo, eu venho à igreja, eu sou uma pessoa de muita fé, mas olha, quando eu abro a boca, eu só falo de derrotas, eu só falo de impossibilidades, eu só falo negativamente, eu só falo de fracasso, eu só falo que não vai ser possível, eu só falo que não vai dar. Então, peraí, o problema não é simplesmente o que está saindo da boca. O que está saindo da boca é apenas uma consequência da fé que está existindo no coração. É sinal de que essa fé ela está cheia de dúvidas. É o caso daquela pessoa que diz: eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou querendo, eu estou desejando muito que Deus me cure. Pô, eu quero ter minha saúde de volta, porque eu estou com um problema de saúde. Mas você vai conversar com a pessoa, o que ela faz é engrandecer a doença dela a todo momento. Não, porque essa doença aqui... Já viu pessoas assim, sim ou não? Elas engrandecem a doença, elas exaltam a doença, elas, não, porque essa doença mata muita gente, não, porque essa doença, olha, essa doença aí, ó, não é assim não. Então elas exaltam, elas botam uma doença lá em cima. Então, peraí, vamos ser sinceros, vamos ser humildes. Se a minha confissão, sempre uma confissão voltada para expressar aquilo que não condiz com a palavra de Deus, então, peraí, eu tenho que rever a minha fé, eu tenho que consertar a minha fé. Essa fé não está sendo pura, essa fé não está firmada da maneira que deveria. Jesus disse que a fé, ela pode ser pequenininha, mas se ela for pura, ela produz muita coisa. E é isso que acontece com muita gente. É muita gente que está pensando que a fé não está conectado com o que a gente confessa. Ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Então, deixe-me ler alguns versículos rapidamente. Mateus 17, 20. Aqui o que aconteceu? O homem vinha sofrendo há anos e anos com um filho possesso por um demônio. Aquele demônio manifestava e ele jogava o garoto na água, jogava no fogo, ele trabalhava para matar de um jeito ou de outro. Aquilo era constante na vida daquele homem, e os anos foram se passando e ele com aquele filho naquela situação. Aí esse homem, olha um pouquinho para mim, esse homem pega o filho, eu vou até Jesus. Mas chegou lá, ele apresentou primeiro o filho aos discípulos. Primeiro levou para os discípulos, certamente estavam na frente, não sei o que houve. Eu sei que ele apresentou para os discípulos, como quem diz: pô, estou confiando que os discípulos vão abençoar. E levou. O demônio manifestou e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Ele resistiu. Aquilo para aquele homem foi péssimo, né? Mas ele, o que ele fez? Aí ele pegou dali e levou para Jesus. E chegou lá e ele disse: olha, eu apresentei os teus discípulos. Jesus entendeu logo, né? Pô, foi lá, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus então, o que fez? Libertou o rapaz. Depois, os discípulos, meio que envergonhados, foram lá no cantinho, né? Para saber assim, pô, o que houve? O que deu errado aí? O que não funcionou aí? Jesus falou o quê? Não, porque esse demônio é forte demais. Não foi isso. Jesus explicou dizendo assim:
ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de... Você já viu o grão de mostarda? Não sei se hoje ainda, mas há muito tempo atrás era o menor que havia. Aí Jesus falou: porque a fé de vocês está pequena. Mas depois ele vem e fala: se tiver do tamanho de um grão de mostarda, como quem diz assim, a fé de vocês está menor do que um grão de mostarda, porque se ela for como um grão de mostarda, ela vai produzir. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Ele está falando da fé também, é dessa fé sobrenatural, dessa fé num Deus que pode tudo. Direis ao monte: passa-te daqui, e passará. Nada vos será o quê? Nada vos será impossível. Então a fé em Deus, sendo pura, ela nos coloca numa condição de vencer as impossibilidades, desde que essa fé esteja sendo pura dentro do nosso coração. Ora, então é muito importante a gente lembrar disso. Ou eu tenho que rever a minha fé. Pergunte para você mesmo, o que você tem confessado, mas não é confessar para os outros, de uma maneira superficial. Porque tem gente que fala: não, eu tenho muita fé, minha fé é muito grande. Não precisa ficar falando para ninguém que a sua fé é grande. Você vai mostrar que a sua fé é grande pelas atitudes, pelas obras, pelo fruto. Esse negócio de ficar dizendo: não, minha fé é muito grande. Não, você tem que ficar falando para ninguém. Mostra a sua vida, seu testemunho, suas experiências, suas respostas, o que Deus fez na tua vida, as suas atitudes. A gente vai ver a sua fé. Mostra as tuas obras, eu verei a tua fé. Como é que você anda com Deus? Você obedece, você é fiel, você tem comunhão com Deus, você honra a Deus, você é fiel a Deus, sua vida é de resposta, sua vida é de experiências. Então tem uma fé aí. Agora, essa coisa de ficar dizendo: minha fé é grande, minha fé, e não se vê obras, não funciona, isso é besteira. Mas o que você, pessoalmente, o que você tem confessado a respeito das suas, principalmente das suas lutas, dos seus problemas, das suas impossibilidades? Você que tem vivido diante de impossibilidade, de problemas, de lutas, enfim, de adversidade, o que você tem confessado? Ah, bispo, eu tenho um problema de saúde e eu faço exatamente isso. Toda hora eu exalto a minha doença, ainda falo que é minha. Ela fala: a minha doença, se apossou dela e parece que não quer que ela saia, né? Porque, não, a minha doença, essa minha doença, olha, essa minha doença faz isso, essa minha doença faz aquilo, essa minha doença faz aquilo outro. Então, você tem que fazer o quê? Não é rever a doença, não é saber mais profundamente da doença, você tem que rever a sua fé, porque se a fé estiver viva em Deus, firme em Deus, se de fato existir uma fé de que Deus tem o poder para curar, você não vai ficar falando da doença, você vai falar da cura. Ou eu estou errado? Eu estou errado? Você vai falar da sua cura. Não, a minha cura vai chegar, Deus está fazendo, vai fazer, você vai falar da cura, porque essa cura tem a ver com a fé em Deus. Ou eu estou errado? Não. Eu vim à igreja, perdi tudo, fracassado, endividado, fundo de poço financeiramente. Qual é a fé? A fé de que Deus restaure. Isso não é prioridade na vida, mas é a fé que Deus restaure. Estou falando de um aspecto. Vou ser fiel a Deus, meus dízimos, minhas ofertas, viver a palavra de Deus fielmente, mas qual é a fé que existe? De um Deus que vai prover, de um Deus que vai abençoar, de um Deus que vai suprir, de um Deus que vai restaurar a vida financeira? Então, se essa é a fé,
sua confissão, eu tenho certeza, o Senhor proverá. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. Aí está tudo bem, aí está batendo. Não, eu quero que Deus reconstrua, mas eu só vivo confessando miséria. Pô, minha vida é uma miséria. Essa miséria entrou na minha vida, olha, há muito tempo. Essa miséria entrou com toda a força. Opa, então, peraí. Então, a miséria não condiz com as promessas de Deus. Está escrito o quê? Davi escreveu lá o salmo, todo mundo conhece, até os incrédulos. O Senhor é o meu pastor e tudo me faltará? É isso que está escrito? O Senhor é o meu pastor e a miséria me dominará? Não. Então, se a fé em Deus é pura para que Ele reconstrua a sua condição, a condição financeira daquela pessoa, a confissão dela será uma confissão de acordo com essa palavra. Deus vai suprir, Deus está me abençoando. Ainda que hoje ela esteja diante de lutas, ela não só vai orar para que Deus a abençoe, mas ela terá uma confissão que condiz com essa fé que ela diz estar ter em Deus. Só que às vezes as pessoas elas esquecem da fé que tem que existir, tem que ser pura. E elas às vezes dizem querer uma coisa, dizem desejar uma coisa, estou querendo que Deus faça isso, às vezes até oram, até pedem, mas Jesus também deixou claro que só orar e duvidar no coração produz nada. Jesus também deixou claro que a Bíblia também diz claramente que se a pessoa tem dúvida, ela não pode cair na besteira, não está escrito besteira, ela não pode se iludir, achando que alcançará de Deus alguma coisa, porque o que duvida, ele é como as ondas do mar, vai e volta de acordo com o vento, ela não se firma. Então não adianta só também orar com dúvida, tem que existir uma fé no coração. E às vezes você vê cristãos que na igreja, às vezes, para dar uma disfarçada, ou perante outras pessoas, dizem, não, eu tenho certeza que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro. Sai da igreja ali, sai do templo, vai conversar com eles, conversa com eles. Não, porque essa minha doença, olha, não é fácil não. Essa minha doença, ela é a minha doença, a minha doença, a minha doença, a minha doença. Olha, essa minha doença aqui, olha, não sei quem. Então, quando a gente vê alguém vem até mim, isso é uma obrigação nossa. Bispo, o médico filar o exame, estou com uma doença incurável, por exemplo, ou grave, ou incurável. A primeira coisa que eu digo, olha, cuide da sua fé. Esse é o conselho que eu dou. Concentre-se em alimentar a sua fé. Porque se está querendo um milagre, vai precisar de quê? De quê? É isso aí, vai precisar da fé. Concentre-se na sua fé. Não vai lá pesquisar o que a doença faz, como é que é a doença, por onde ela entra, por onde ela sai, porque isso não vai abençoar. Vai abençoar? Não, eu vou agora estudar a minha doença. Pô, peraí, você está querendo um milagre? Então eu digo para a pessoa, procure ouvir testemunhos, leia a Bíblia, alimente a sua fé, ouça testemunhos verdadeiros, não é trambicagem por aí não, testemunho verdadeiro de pessoas que foram curadas. Alimente a sua fé. O que você pode fazer para alimentar a sua fé, fortalecer a sua fé? Esse é o conselho que eu dou. Você vai no médico, está seguindo a orientação médica? Vai, mas chegou lá, o médico falou, não tem jeito, olha, não sei o quê, olha, entrou por aqui, o médico já falou, não tem cura, não tem jeito, não tem remédio, não tem solução, não tem nada, o que você tem que fazer? Não, peraí, eu tenho que firmar em Deus, que tem o poder para me curar, eu vou alimentar a minha fé. Alimenta a sua fé, porque Jesus, primeira coisa que ele falou, tanto para a oração quanto para aquilo que confessamos, tendes fé. E deixou claro, se não duvidar no coração, não duvidar no coração. Então, é muito importante que a pessoa reveja a fé, porque não adianta, é muita gente, até pastores, até pessoas sobre o altar, membros cristãos, enfim, muita gente dizendo, não, porque minha fé, a gente não deve fazer isso.
ficar tentando divulgar a nossa fé, no sentido de que, a minha fé é muito grande, Não, mostra a sua vida. Como é que é a sua vida? Seu procedimento mostra uma fé, suas atitudes mostram uma fé, e a sua vida é acompanhada de provas de que de fato existe uma fé? Mostra as tuas obras e eu verei a tua. Mostra as tuas obras. Então não tem necessidade, não tem um porquê. A fé. E se a pessoa não rever, não verificar a fé, aí complica. Deixa eu ler aqui rápido 2 versículos ou 3, Lucas. Lemos Mateus, passa Marcos, vem Lucas 6. (45). O homem bom, do bom tesouro tira coisa, tira o bem. E o homem mau do tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o quê? Hein? Boca fala, está cheio o coração. Não é aquela... O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que nós falamos e como agimos, revela o que existe dentro do coração. O modo que cremos, as motivações que existem na nossa vida, o que nós falamos, comprova muita coisa. Eu volto aqui e repito, não é aquelas... Está cheio de evangélicos por aí dizendo, para se propagar, para fazer uma propaganda deles mesmos, eles estão dizendo para os outros, não, eu tenho muita fé, eu amo Jesus demais. Não, tira essas propagandas falsas. Vamos separar a propaganda falsa. Vamos friamente para o que a pessoa fala. O que você fala? Qual é a sua conversa? O que você confessa, o que você fala? O que você fala revela muito o que existe dentro do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, tirando as propagandas falsas, quando você lida, por exemplo, com uma pessoa que realmente é de fé, quando você lida com alguém de fé, por exemplo, pode acontecer as coisas mais difíceis. Você vai conversar com aquela pessoa, você encontra nela fé. Ela fala da fé, ela demonstra a fé, ela vive a fé, ela pratica a fé, você encontra fé. E o que ela fala é de fé. Quando você encontra uma pessoa, coração cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de incerteza, aconteça o que acontecer, aquela pessoa está sempre falando sobre dúvida, incerteza. Eu não sei se vai dar, não sei se eu vou conseguir, não sei se é possível, porque o que nós falamos revela muito o que nós temos no coração, o modo como cremos, como agimos, as motivações que existem dentro de nós. Amém? Romanos 10. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar apertado o horário. Romanos 10, 8. Aqui está se falando da justiça de Deus, está se falando de salvação, mas o que diz ali não se aplica apenas para a salvação, e Jesus deixou isso claro. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra a palavra da fé que nós pregamos. Então, quando Jesus, olha um pouquinho para mim,
quando Jesus falou, tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, que se você disser, Jesus estava se referindo à palavra da fé. Jesus não está falando sobre, pensamento humano, confie em você, na sua mente, você falar o dia inteiro que tudo vai ser maravilhoso, confia na sua mente, ele não está falando disso, não. Palavra da fé. Em seguida, diz assim, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Hein? Então, a confissão com a boca tem uma importância, e a crença no coração. Há uma ligação entre confissão e aquilo que nós cremos. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor ressuscitado dentre os mortos, e em teu coração você crê, serás o quê? Porque há uma ligação entre o que confessamos e o que cremos. Se dentro de nós existe uma fé viva em Deus, então a nossa palavra, ela tem que estar de acordo, a nossa confissão tem que estar de acordo com essa palavra. Amém? Só para terminar, João 15. Só voltar um pouco, apenas para a gente lembrar disso. Jesus fez algumas afirmações aqui que a gente não pode esquecer nunca. João 15, versículo 7. Se, aí vai depender, quando é se, isso vai depender de quem? De Deus? Não depende de Deus. Se permanecerdes em mim, se vocês estiverem em comunhão comigo, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês se submeterem à minha palavra, pedireis, aqui é a oração, pedireis o que quiserdes e vos será o quê? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o discípulo de Jesus, ele tem que andar em comunhão com Jesus, ele tem que andar submisso à palavra dele, e na vida do discípulo de Jesus tem que haver respostas. Amém? Amém? Tem que haver respostas. Estou seguindo Jesus, mas e aí? Você ora a ele? Ora. Mas ele te responde? Não me responde. Você está orando há quanto tempo? Estou orando há 20 anos. Mas e aí, em 20 anos? Você teve respostas às suas orações? Não, nunca tive. Ora, que negócio é esse? Você está seguindo um Deus, o único Deus vivo que responde, e ele não te responde? Não, então a vida de um discípulo, de um seguidor de Jesus, ela tem que ser acompanhada dessas coisas. Comunhão, se permaneceres em mim, eu estou ligado com ele, comunhão com ele, tenho um relacionamento com ele, eu vivo em submissão à palavra dele, e ele me responde. Isso é fundamental, porque está escrito que dessa forma Deus é glorificado. Amém? Deus é glorificado. Então, não esqueça, comunhão, a submissão à palavra dele, e uma vida de respostas. E a vida de respostas depende também da fé. É preciso fé. Fé para orar, mas também uma confissão que esteja de acordo com a palavra de Deus. Às vezes, cristãos oram. Tem cristãos que estão sempre orando, mas a oração dele é a expressão de desejo apenas. Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso, fizesse aquilo outro. Às vezes não há fé naquela oração. Não há fé naquela oração. Não há fé. Então,
A oração não pode ser apenas uma expressão de desejo. Pô, eu queria isso, eu preciso disso. Não, a oração, ela tem que ser acompanhada de uma fé, de uma certeza. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer, eu tenho certeza que o Senhor tem poder para fazer, eu tenho certeza que o Senhor é Deus para fazer. Tem que ser acompanhado de fé. E às vezes não há essa fé. Por isso que muitos cristãos oram, mas quando eles abrem a boca, Deus nos acuda. Eles derrotam a eles e quem tiver do lado. É ou não é verdade? Eles derrotam o estádio inteiro. Depender deles, derrota o estádio inteiro. Porque aí você pergunta, você está orando? Não, estou orando. Sim, mas a oração deles é o quê? Ó Deus, eu queria isso, eu queria aquilo, eu preciso disso. Sim, mas Jesus nos disse que a oração tem que ser apenas uma expressão de desejo. A oração tem que ser acompanhada de fé. O que não é acompanhado de fé não produz nada. Não produz absolutamente nada. Então nós vamos fazer oração, olhe para a sua fé. Aí você diz, bispo, eu estou inclusive enfrentando aqui determinada situação na minha vida, que eu preciso realmente de, é milagre, então, cuide da sua fé, alimente a sua fé, fortaleça a sua fé, não só para isso, não só para buscar a bênção, não só para buscar milagre, você tem que crescer, sobretudo por causa da vida eterna, amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos. Feche os seus olhos, por favor. Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, feche os olhos. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem, meu favor. Venha em meu favor. Cumpra em mim. E cumpra em mim teu querer. Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração a Deus. Se de fato você tem sido uma pessoa de fé, e isso não é uma teoria, mas uma realidade, e a sua confissão, o que os seus lábios confessam, condiz com a fé que você diz ter em Deus. Agradeça a Ele e peça para que Ele lhe abençoe, para que na sua vida fique comprovado que você é um discípulo de Jesus. Você anda em comunhão com Ele. Você se submete à palavra dEle. E você obtém resposta das suas orações. Jesus disse que Deus seria glorificado nisto, em que dessemos muito fruto. E nós temos que querer dar muito fruto em todos os aspectos. Se você tem pensado, dito que tem fé, mas a sua confissão ela não condiz com essa fé,
Quem sabe você tem confessado dúvidas, incertezas, impossibilidades, incredulidades. Quem sabe você tem feito o contrário do que diz a Bíblia. Então reveja a sua fé e proponha no coração a partir de hoje: eu vou cuidar da minha fé, eu vou levantar a minha fé, eu vou fortalecer a minha fé, eu vou fazer por onde a minha fé se levantar, se tornar pura. Peço ao Espírito Santo para lhe ajudar, a fim de que você se livre das dúvidas, das incertezas, da incredulidade, porque sem fé ninguém consegue agradar a Deus, ninguém consegue. O Espírito Santo deixou claro que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Poderíamos fazer muita coisa para tentar agradar a Deus, mas sem fé é impossível agradarmos a Deus. Ele quer ver em nós uma fé. Ele quer ver que nós de fato cremos no seu poder, na sua grandeza, na sua força, na sua palavra, nas suas promessas. Ele quer encontrar em nós esta fé viva. Por isso, Jesus admirou-se do centurião e disse: nem em Israel eu encontrei uma fé como esta. A fé que havia no centurião era tão pura que ele disse: não precisa ir na minha casa. Primeiro, que eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas envie apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus se deparou com muitas pessoas de fé, mas ele disse que nem em Israel ele encontrou uma fé como daquele homem, uma fé tão pura que o levou a dizer: não precise ir na minha casa. Se o Senhor der apenas uma ordem, está resolvido. Oh meu Deus, abençoe. Eu não sei quantas pessoas aqui têm sido de fé. O Senhor sabe, eu não sei. Eu não sei quantas pessoas têm vivido por fé, andado por fé, e a confissão que sai da boca delas tem a ver com essa fé. Mas o Senhor sabe. Eu peço, ilumina cada uma delas, para que elas compreendam, Senhor, a tua vontade. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração. Adore a Deus de todo o coração agora. Glorifique a esse Deus. O Deus que criou todas as coisas. Esse Deus tão grande que está acima do contexto desse universo. Esse Deus que habita nos altos céus. Este Deus que garantiu que para Ele não há nada difícil. O Deus que responde, ainda que não merecemos nada. O Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, que perdoa as iniquidades, que sara as feridas, que cura o doente, que liberta o cativo,
este Deus que salva o perdido. Sim, meu Deus, engrandecido seja o teu nome. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Tu és soberano, absoluto, Senhor, Deus que jamais foi vencido, o Deus que está acima dos altos céus, acima de todas as coisas. Aceite nosso louvor, a nossa adoração. Jesus disse que chegariam dias em que o Senhor procuraria os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tu sabes, tu conheces quando alguém te adora em espírito e em verdade, quando alguém te adora apenas superficialmente. Tu conheces todas as coisas. Oh, meu Deus, aceite a nossa adoração, nosso louvor. Dá, Senhor, ao teu povo a tua presença. Dá ao teu povo, Senhor, a tua graça, teu Espírito, a força sobrenatural da tua presença. Sim, a tua presença produz em nós força, vida. A tua presença nos traz a garantia de que nós não estamos sozinhos, a certeza de que não há motivos para temer, nem nos desesperarmos, nem nos espantarmos. Está escrito que ainda que a terra se transtorne, há um Deus. Oh, nós te glorificamos. Há uma fonte. Tu és o nosso Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aceite a nossa adoração. Que o Espírito Santo venha abençoar o teu povo e ajudá-los a crer em ti, como diz a Escritura. Sim, Senhor, seja glorificado, seja engrandecido. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome. Venha sobre o teu povo, Senhor, e abençoa o teu povo. Abençoa os que te buscam de coração. Abençoa os que buscam a tua face com sinceridade, com fé. Dá o teu Espírito, da tua unção. Renova os que têm a tua unção. Sim, tu és o nosso Deus, invencível, incomparável, o Deus que não muda, o Deus que não dormita, não envelhece, não dorme, o Deus que não mente, soberano Deus, o Deus que está assentado sobre os dilúvios. Ó, engrandecido seja o teu nome. Erguemos as mãos para adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Sim, Senhor, aceite a nossa adoração, nosso louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante na cidade. Na
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. grande, É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus, Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. ó, nós te agradecemos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome. Grande é o Senhor, infinito é o Senhor, invencível é o Senhor. Que o Espírito Santo abençoe a todos, que o Espírito Santo fale aos corações, para que o Senhor encontre em cada um uma fé viva que sirva para glorificá-lo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Em nome de